tá aparecendo aquele... O que que tem atrás dela? Vira, vira. Porque tem chá nessa rosa, chazinho de maçã, mas tem canela. Que gelo! Deixa o capuz pra fora. Ah, será? Já deixem ela assim como o Thiago botou, já amarradinha, pra depois só puxar. Tem que ser por trás da orelha, né? Tem que ser por cima. Não, o Ivan tirou. Aconteceu assim. Depois de muito tempo, Um dia depois. um dia Antes. antes de muito tempo, Não, antes Dia de muito muito. tempo. um dia muito tempo antes. Homens e mulheres riram de mim. Essa aqui é a De risada, né? novo, risada. 1, 2, 3. Não, ela tem que falar. O teatro, para mim, é como se fosse oxigênio, assim, é como se fosse vida, eu não consigo me ver sem. É uma coisa que eu achei, assim, que eu parei e encontrei na minha vida e que se tornou uma coisa muito importante. O teatro, para mim, é algo muito importante para minha vida agora. Eu acho que eu não sei como minha vida seria sem ele. Eu tenho muito medo de sair do teatro, porque é algo, tipo, muito, muito importante para mim. É como se fosse, assim, minha segunda casa. E quando eu comecei a fazer, não sei, parece que foi algo que, tipo, meio que, assim, iluminou, assim. Teatro hoje, para mim, é uma continuação de uma busca pessoal de estar se encontrando, se soltando um pouco dos limites de, tipo, ficar preso com a ideia do falar, com a ideia das inseguranças individuais em sociedade e entendendo qual é o papel que você faz em vida, entende? De você entender que é necessário isso, você aprender esse jogo de cintura que o teatro te promove, entende? Que te permite. Eu tinha quase me internado em um tempo, ido por causa de um surto para o hospital. Conheci a, a Mayra no hospital, em que ela me falou que uma amiga da mãe que havia um teatro em Aranguá, a Tupi da Aurora, com a Leia, e tinha me indicado, dizendo que talvez para mim o melhor não seria ser internado, e sim tentar uma nova atividade na vida para ver se isso pudesse fazer com que eu enxergasse as coisas de uma maneira diferente, e não de forma negativa. Eu iniciei as oficinas pensando em trabalhar o teatro como entretenimento. Era uma forma de eu aplicar minha habilidade de escritora, de atriz. Porém, ao longo do tempo, eu fui percebendo que o teatro ele tinha mais do que esse papel de ser de desenvolver a arte ou de trazer entretenimento, levar entretenimento. Eu fui percebendo que os meus alunos iam trabalhando em si algumas dificuldades, não só as habilidades que eles tinham, né? Porque quem vem ao teatro já tem uma habilidade ou quer desenvolver uma habilidade artística, mas também desenvolvendo aquelas dificuldades, né? Olha, no começo eu estava mais apreensivo. Eu sentia que talvez o fato de eu ser um pouco mais introspectivo, o fato de talvez até mesmo ser um tanto quanto antissocial, não gostar muito de conversar com pessoas, pudesse me fazer com que eu não me sentisse tão à vontade, não me sentisse confortável. Com o tempo isso foi se quebrando, fui percebendo que essas coisas na verdade são barreiras de defesa. Se eu ficasse fazendo isso toda hora, não ia ter progresso na minha vida, não ia conseguir ver a alteração e acabar tendo uma vida extremamente solitária no quarto. Um dia, antes mesmo de todos os deuses terem nascidos, despertei-me de um sono profundo. Despertei de um sono profundo. Despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham... Às vezes eu recebi alunos sem que os pais me dessem diagnóstico algum, mas eu percebia que tinha algumas limitações, algumas dificuldades, né? E ia observando, mas como eu não sou uma profissional da área, né? Não sou psiquiátrica, não sou psicoterapeuta, eu ia observando, não forçando aqueles alunos, tratando-os como qualquer outro aluno, dando tempo ao tempo, mas
e fui percebendo que dava resultado, que eles iam se sentindo seguros e que, ao perceber as inseguranças dos outros também, eles se sentiam incluídos. E aos poucos eu fui recebendo, então, indicações de psicólogos, de psiquiatras, então já vinham com o diagnóstico. Eu já sabia que era aluno autista, TDAH, altas habilidades, e são vários, né? Mas daí eu acho que eu vou... Meu aluno, minha aluna, acabava interiorizando aquilo como um aspecto seu, aceitando-se, porque eu acho que é isso que é o mais legal de tudo. É conseguir aceitar as minhas habilidades, as minhas dificuldades, e mesmo assim eu consegui desenvolver um trabalho bacana, que é interpretar uma personagem, que é interagir no grupo, tanto na hora dos exercícios, quanto na hora de uma peça teatral. Então eu fui vendo desenvolvimentos extraordinários de alunos que não falavam, de alunos que tinham dificuldades enormes de relacionamento, de alunos que não levantavam os braços, não conseguiam explorar o espaço físico ao seu redor com o próprio corpo. E eu fui percebendo a desenvoltura de cada um, cada qual no seu tempo, com a sua habilidade. Eu fui percebendo, espera, tem alguma coisa acontecendo aí. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, Pela primeira vez, o sol beijara minha face nua, e minha alma inflamou-se de amor pelo sol, e não desejei mais minhas máscaras. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido. No teatro a gente consegue trabalhar diversas questões que aparecem também com pessoas neurodivergentes, assim. Por exemplo, a questão da linguagem, né, a questão da comunicação, aprender a verbalizar o que está acontecendo, né, tanto em questões de fala, mas também de expressão corporal, né, poder extravasar isso, poder experimentar o corpo, algo que de fato é um pouco difícil, né, para quem não está nessa área do teatro, da dança, enfim. É porque o nosso mundo ele acaba restringindo um pouco a nossa liberdade criativa nesse sentido físico, corporal, de comunicação também. As emoções, por exemplo, trabalhar a identificação de emoções, né? Tanto em mim, o que acontece quando eu estou triste, ou se um personagem precisa estar triste nessa cena, como que é uma pessoa triste? Fisicamente, corporalmente, né? Tipo, quais são as reações? Como que uma pessoa triste fala, né? Ou então uma pessoa alegre também, entusiasmo, né? Tipo, como que eu consigo trazer isso para cá? E a partir disso também identificar isso no outro, né? Porque o teatro é um jogo, né? Eu não estou ali sozinho. Pode ser um monólogo? Pode, mas geralmente a gente faz isso em grupo, né? Então é um jogo. Na minha percepção, essa questão do grupo é ponto mais terapêutico envolvendo o teatro, assim, né? Se criar um grupo onde se tem objetivos específicos, né? Mas são objetivos que são perpassados pelo laço, pelo afeto, pelas trocas, pelas relações que vão sendo criadas, né? E isso gera pertencimento. A partir desse pertencimento, a gente tem grandes efeitos, assim, na vida de forma geral, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em diferenças, né? Pessoas diferentes, estando nesse espaço comum que seria o teatro, essas diferenças elas se somam, né? Então a gente consegue construir ali um lugar de acolhimento mesmo, de segurança para conseguir ser diferente. Algo que nem sempre o mundo externo, o mundo lá fora, né, as pessoas nesse mundo vão conseguir de fato acolher, vão conseguir de fato reconhecer e olhar como uma potencialidade, a diferença enquanto potencialidade. E aí os pais começaram a me trazer esse retorno. Eles mudavam em casa também, eles mudavam em relação no meio familiar, eles mudavam na escola, eles estavam mudando, eles estavam se transformando positivamente. Então eu tive certeza de que era o teatro que estava proporcionando isso. Tá? E aqui. Ela pode até se apoiar aqui, tipo, deitar assim. Eu acho que aqui talvez Mas assim, tipo, com a cabeça virada. Hoje, enquanto professora, eu procuro em todas as minhas disciplinas, tanto teórica quanto práticas, trazer muito essa questão do teatro como uma forma
de desenvolvimento da habilidade de comunicação. Mas uma habilidade de comunicação que é simplificar aquilo que as pessoas não conseguem interpretar. Porque essa habilidade de você conseguir traduzir com simplicidade o que parece difícil também é uma das capacidades que o teatro traz. E minha loucura. Repete essa parte. Assim me tornei louco e encontrei tanta liberdade como segurança em minha loucura. Essas crianças que já passaram por alguma experiência do teatro ou estão inseridas nessa proposta, elas têm muito mais repertório cognitivo. E aí um repertório cognitivo em que sentido? De romper aquilo que parecia impossível para elas, dentro de uma superação própria, dentro de uma questão de que eles também podem manifestar aquilo que eles são. E o teatro tem algo muito bonito, que é a questão do não julgamento. Você pode se expressar a partir daquela qualidade que você tem, sendo quem você é, e ninguém vai te julgar por isso. Então, não existe um certo e um errado na expressão. Então, eu acho que esse é o rigor cognitivo que permite que esses adolescentes, esses jovens, possam também acessar isso com muito mais liberdade. Meu grande start, assim, que eu me dei conta de que isso acontecia foi com a Carol. A Carol é minha aluna, já tem 5 anos, eu acho, para mais. E a Carol entrou, foi a aluna que veio especificamente com os pais, diagnosticada com dislexia, dislalia e descalculia. E então eu pensei, e agora? O que vai ser? E a Carol tinha, principalmente na fala, muita dificuldade. E eu coloquei ela num grupo já de jovens, que ela já era uma jovem, né? E eu fui fazendo os exercícios da mesma forma que eu fazia com os outros, sem nenhuma coisa exclusiva para a Carol. E a Carol foi tendo um desenvolvimento absurdo. Iniciou com a fala, ela começou primeiro a conseguir decorar textos grandes, a articular as palavras, a falar com clareza, a projetar a voz, embora ela não gostasse da voz dela. E eu percebi, poxa, tem um grande potencial aí. E a Carol se tornou uma das atrizes mais elogiadas da trupe da Aurora. Teve uma cena em a gente ainda estava treinando, ensaiando, que era tipo, os meus colegas iriam me levantar para cima, e eu tenho muito medo, assim, não de altura, mas eu tenho medo de cair, coisa e tal, e eu nunca faria isso. A Carol, antigamente, tinha muito medo de tudo, de várias coisas. E meus colegas me incentivaram tanto que eu consegui fazer isso. Aí eu fiquei em choque que eu consegui fazer aquela cena sem problema nenhum. A Carol era uma concha, né? A Carol nasceu prematura, né? Eu tinha 40 anos quando engravidei dela, né? Tive uma gravidez de alto risco. Fiquei 6 meses de repouso, né? Ela nasceu prematura e durante a gravidez eu tive uma parada cardiorrespiratória, né? E o diagnóstico é que ela não caminharia, ou poderia não falar, ou poderia ser vegetativa. Aí tu imagina a gravidez que eu tive, né? Aí a Carol nasceu, mas graças a Deus, né? Ela teve só dislalia, dislexia, descalculia, né? Mas nada daquilo que me assustaram tanto, né? Ela custou muito a falar, né? Mesmo assim, era difícil a fala dela, né? A caminhar, engatinhar, essas coisas tudo foram muito tardias, né? Mas depois do teatro, ela começou a conversar com a família inteira, né? Porque ela não tinha diálogo com os irmãos, com o pai dela. A Carol não conversava com o pai, né? Porque quando ela sobe no palco, eu digo, baixa alguma coisa nessa guria, né? Não é normal, encarna alguma coisa nela, porque a voz dela sai clara.
Eu me encontrei desde o primeiro momento que eu coloquei o pé num palco, eu senti como se fosse o meu lar, como se fosse a minha casa, como se aquilo fosse o que estava me chamando. O que eu desejo, o meu sonho é um dia conseguir cantar. Então, eu tenho muito problema com a minha voz, então é o que tem um lado meu que ainda tem um pouco de receio, que é esse lado meu é um pouco a Carol de antigamente, um outro lado que me diz para ir tentar fazer. Desculpa. O sol peixará pela... Beijou. O sol peixou pela primeira vez minha face nua. Com a Penélope, foi uma experiência que eu pensei, Penélope e Amanda, será que eu vou conseguir? Porque as duas eram extremamente tímidas, então quando eu ia fazer algum exercício, elas se escondiam, quando eu ia fazer uma foto, elas se escondiam, quando eu ia gravar, elas se escondiam. E elas tinham, eu coloquei já num personagem da primeira peça delas, 2 personagens importantes, eram 2 bruxas, e eu já coloquei porque a bruxa precisa falar alto e forte. E eu tinha momentos que eu disse, será que chegar na hora do palco, ver a família lá, ver aquela plateia, elas não vão fugir? E foi a grande surpresa para mim que elas arrasaram, as 2. As famílias todas emocionadíssimas, choram, né? E daí chegou ali na pré-adolescência, ela se fechou no mundo dela completamente, né? Então, ela não conseguia atravessar a rua porque ela tinha medo do que as pessoas pudessem, sei lá, pensar, olhassem para ela, né? Ela não gostava de ir em lugares públicos, não ia dentro do mercado, não ia onde tivesse muita gente, né? E teve também problemas aí de comunicação na escola, né? Com amigos, tudo. E ela daí a gente procurou na época ajuda, né? Porque ela teve alguns problemas mais sérios, né? Precisamos procurar psicólogo, psiquiatra, né? Para ajudar, porque a gente foi perceber o que o teatro estava fazendo mesmo por ela, né? Quando também chegou a época da primeira apresentação, né? Que ela subiu no palco e eu falei, minha filha, ela encarnou alguém ali, porque não é ela que está ali, não é possível. É outra pessoa, né? Enfim, parece que ela voltou a ser aquilo que ela era antes, porque ela já tinha sido daquele jeito, né? Só ela tinha se perdido ali no meio do caminho. E corri, sem máscara pelas ruas, cheias de gente, gritando. Eu não fui com nenhuma expectativa para a minha primeira aula de teatro e acabou que foi meio sem querer assim. Eu fui começando a gostar bastante, eu fui me soltando e começou a ser muito importante. Eu me sentia muito sozinha. Mesmo assim, eu não sendo exatamente sozinha, porque eu tinha até alguns amigos, mas eu sentia que nenhum deles conseguia me acessar e que a minha fala, digamos assim, não fosse chegar neles também. Então, eu era uma pessoa que, querendo ou não, me sentia muito sozinha e fechada demais. Ninguém sabia quem era eu. Eu acho que assim, o teatro ele é uma coisa que a gente sempre tem dentro da gente, se a gente quer fazer. E o que aconteceu comigo foi que eu acabei sem querer encontrando, né? E depois que tu encontra, tu vai querer fazer isso, assim, pelo menos eu quero fazer isso para sempre. E é meu maior sonho conseguir fazer isso pelo resto da minha vida e só viver do teatro. As 7 máscaras que havia confeccionado e usado em 7 vidas. Ai, por que eu parei? Ela era muito tímida, né? Não sabia, assim, falar em público, né? Ela tinha bastante vergonha. Hoje ela sobe num palco, até eu estava vendo um fichário que ela estava preenchendo para uma vaga no IFSC, e ela falou que ela era
como é que ela tinha facilidade de falar em público. Ela botou na ficha. E eu achei incrível, né? Quer dizer que ela se sente confiante de falar, de estar com o público. Então, isso, nossa, é extraordinário, né? E a Amanda, assim, ela sempre tinha dificuldade de foco, mais era socialização, assim, que a gente sofria muito com ela na escola, assim, de não ter amigos, né? E ela sofria também bastante. E daí a gente procurava mais o psicólogo por causa disso, assim, mais a parte de fazer amigos, dela se expressar, né, dela conseguir se relacionar. E foi até uma surpresa, assim, o TDAH, eu não esperava, assim. Aí eu até perguntei pra psicóloga, será que não é o uso excessivo de celular, né? Ela disse, não, todas as métricas dela deram todas elevadas, assim. Então é um laudo bem específico, né? Bem certeiro. Benditos ladrões que roubaram minhas máscaras. O teatro acho que transforma elas em várias pontos assim da vida delas, né? Tanto de aprendizado, né? Por elas ter que decorar um texto, por elas ter que aprender a falar, entonação de voz, postura corporal, né? E assim como pessoa, né? De socialização com outros colegas, de entender que o outro é diferente e a superação a cada dia, né? A cada peça, a cada ensaio. Acho que elas vão se descobrindo também, eu consigo, eu posso, e isso vai fortalecendo elas, né? Então, como elas têm essas dificuldades, quem tem TDAH, autismo, outras, né, habilidades, assim, e daí eles vão se conhecendo, sabendo que por mais que eles tenham dificuldade em alguma coisa, mas em outras eles são bons. E eu acho que o teatro vem assim para agregar elas como um todo, assim, né? Que engloba várias coisas, né? Não é um curso de uma coisa específica, é uma transformação pessoal mesmo, assim. Quando eu entrei no teatro, eu quase não falava nada, que eu tava com muita vergonha de falar alguma coisa. E eu só conheci a Penélope, que ela tá no centro disso também, que ela que me fez entrar no teatro, tipo, quando ela entrou, ela me convidou, e eu fiquei, nossa, teatro, que legal, não sabia que tinha aqui, eu entrei, né, aí, eu não conhecia quase ninguém, eu tava, tipo, muito envergonhada, mas aos poucos eu fui me soltando, falando com as pessoas, e agora eu consigo falar muito mais alto e me comunicar mais com as pessoas. E não desejei mais minhas máscaras. E como num transe, gritei: Benditos! Benditos! Não, tem que ser junto. Eu acho que ele me ajudou muito na minha fala, porque eu não falava quase nada, assim, eu era muito, muito tímida. E no teatro me ajudou a falar alto, falar com as outras pessoas, falar até com os meus parentes, que eu não conseguia falar quase nada com eles, eu não conseguia dar oi para eles, que eu tinha muita, muita vergonha. A Laura, eu identifiquei também desde o início uma timidez bem grande, mas eu sempre sentia que ela confiava em mim. Então, eu acho que eles confiam também de que eu não vou exigir. E então, a primeira aula da Laura, eu vi que ela não ia falar. Quando a gente se coloca na roda na primeira aula, cada um fala o seu nome e tal, né? E a Laura eu vi que não ia falar, e eu falei, passa, passa. Eu acho que quando eu disse passa, não precisa falar, eu acho que a Laura se sentiu mais tranquila também em relação a isso. Eu posso não falar quando eu não quero. Acho que isso também acontecia com a Penélope e a Amanda. Eu acho que essa é a grande também sacada. Se eu estou acolhendo alunos que têm essas dificuldades, num primeiro momento, eu não posso forçar. Eu deixo naturalmente para que aconteça esse processo. Teve uma época que a gente ela não queria tirar máscara, teve todo né? Até ela conseguir tirar a máscara e tal, foi bem resistente. Teve um episódio que a gente foi no shopping com ela, lembra? Aquilo realmente me assustou. Nós saímos daqui, nós fomos no shopping lá em Criciúma,
E a hora que chegou no shopping, ela tremia mesmo. Era brincadeira. Não faz de conta, era tremer mesmo. Meu Deus, o que está acontecendo? Não entendi, né? Não consegui entender. Depois ela foi se acalmando. Engraçado que ela tinha a real clareza dos problemas, tanto que ela fala em fobia e tal, porque depois muita informação hoje vai pro celular e tal, e ela tinha a real clareza daquilo ali, mas ela não conseguia fazer diferente. Eu assim, filha, mas por que tanto medo das pessoas? O que que as pessoas... Ela sabia que não tinha por que ela ter medo, mas ela tinha medo. Ela tinha medo. Era real para ela aquilo ali. E a gente se surpreendeu no dia que a gente foi ver a primeira peça que ela apresentou, né? O comportamento dela, né? A família elogiou bastante, como ela estava diferente, né? E também em relação às amigas, ao grupo que ela né, cultivou aqui, a gente sentiu assim que ela mudou, né? Não, a socialização, né? Melhorou bastante. A atenção, né? Ela ficou mais concentrada. Ela se concentra mais, né? E a motivação em fazer, né? O teatro para ela é tudo. Hoje é tudo, né? Ela vive em função do teatro. Ela vive em função do teatro. Falar em ir pro teatro, ela tá feliz, ela tá contente, né? Então ela melhorou bastante mesmo, em todos os aspectos. Parece que depois de tempo eu me enturmei, assim, parece que as pessoas, tipo, não sei, parece que as pessoas me entendiam. Parece, tipo, eram pessoas que pensavam igual eu, sabe? Parece, tipo assim, eram pessoas que eu me encontrei, sabe? Tipo, não sei, eu tento sempre melhorar, né? Porque é algo que eu gosto de fazer e é algo que quando a gente gosta de fazer alguma coisa, acredito que a gente faça muito, sabe? Aí eu sempre tento, tipo, melhorar, assim, no que eu faço, tipo, em casa, ensaiando, assim, as coisas. Consumir conteúdo do tipo, ver como é que as pessoas fazem, tentar, tipo, fazer de um jeito legal. Coisas assim, eu não sei dizer quando melhorou tanto, mas no teatro, não sei dizer, tipo, eu não tenho marcado assim na minha mente, tipo assim, os processos quando isso começou, mas eu comecei a fazer porque eu gostava muito, então eu fazia. É um louco. Eu acho que A gente fazia eu assim, acho ó, que a gente ia vocês um passo pra frente. Né? Eu acho. A gente fazia Não, assim, ouça, um pode louco, falar, daí Laura. voltava. Eu lembro que eu ia pra trás e daí Isso. eu agachava e eu tirava a máscara. Daí, é isso que eu lembro. O Thiago chegou para mim, me indicado, né? Porque ele tinha um quadro de esquizofrenia e estava em processo de depressão fortíssimo. E foi uma pessoa que indicou ele, que estava num hospital, enfim. Então o Thiago, mas o Thiago tem um talento já, muito natural, né? Ele é um artista, ele já gosta de música. Então o Thiago foi acolhido. O que a gente fez primeiro? Acolhemos o Thiago. Comecei a trabalhar a questão dele de voz, porque ele falava muito rápido, ele tinha uma ansiedade no falar. Então eu dizia, devagar, ele tem um vozeirão lindo, mas muito rápido. Devagar, vamos lá. E muito exercício de se sentir incluído. Muita conversa quando o Thiago chegou na turma, muita conversa sobre quem somos. Então o teatro ele é um todo, né? Ele trabalha um todo. Então eu não tenho uma técnica, agora eu vou fazer isso. Não, chegou alguém que precisa conversar, chegou alguém que precisa ouvir. A gente vai trabalhar as técnicas também para essas pessoas, para que elas possam se desenvolverem. E aí foi meio que essa parte. O Thiago de antes passou por algumas coisas. Teve uma época extremamente hiperativa, a época de criança, em que eu era realmente muito hiperativo. Uma fase extremamente depressiva, com algumas tendências suicidas e tentativas, a ponto de acabar me introspectando por total, passando quase 4 anos com extremamente pouco contato com qualquer pessoa que fosse amigo, somente com familiares que iam visitar em casa e coisas do tipo. Então, aos poucos eu fui reduzindo a minha vontade de sair. Quando saía era mais pelaquela tentativa de alguém me chamar, ou coisa do tipo, mas sempre sentindo-se um estranho no ninho. Nunca conseguia achar um grupo de pessoas
fui me tornando com várias pessoas, fui tentando achar que poderia ser o correto, mas sempre me sentia estranho, nunca sentia pertencente a nenhum lugar, entende? E depois disso, eu comecei a perceber que não se trata tanto de pertencer a um lugar, gostar das pessoas, mas entender a passagem de tudo que tem na vida. E que o mais importante é você ser íntegro contigo mesmo, em primeiro lugar, para que depois as pessoas possam estar olhando para ti da maneira com que foi, entende? Mas a verdade nasce em si, e para isso tu tem, sabe, tirar esse receio individual. Quando eu escrevi esse projeto, Tirando as Máscaras, foi pensando exatamente naquelas pessoas ou naqueles pais e mães que estão enfrentando alguma coisa dentro de casa com os filhos, que não sabem muito bem que caminho tomar, que já estão indo em psicólogo, em psiquiatras, e isso é importantíssimo, esse acompanhamento, a gente não pode excluir de forma alguma, mas que ainda não está conseguindo, porque, que pensem numa forma de externar as suas emoções, o seu eu, uma forma artística. Eu especificamente recomendo teatro, se não Teatro da Leia, mas qualquer teatro, qualquer curso de teatro que trabalhe não a competição, mas a união, a inclusão. Porque eu não faço nada, eu digo, é o grupo em si que se ajuda. Então, não basta dizer que faz teatro, não basta dizer que é professor de teatro. Eu acho que a gente tem que entender que o teatro mexe e muito com o ser humano. A vida é uma dança de máscaras e me assustei quando percebi que estava dançando com o meu próprio rosto. Perguntais-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas, e corri, sem máscara, pelas ruas cheias de gente, gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões! Homens e mulheres riram de mim. E alguns fugiram para casa com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um garoto, trepado no telhado de uma casa, disse: "É louco!" Olhei para cima para vê-lo. O sol fechou pela primeira vez a minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijara minha face nua e minha alma inflamou-se de amor pelo sol. E não desejei mais minhas máscaras. E como num transe, gritei: benditos! Benditos os ladrões que roubaram as minhas máscaras! Assim, me tornei um louco e encontrei tanta liberdade como segurança em minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós.